Então, irmãos, eu quero iniciar me apresentando. Meu nome é Ivanilson Costa, eu sou professor de Bíblia aqui no distrito. Eu moro em Balsas, no sul do Maranhão. E eu tenho, irmãos, estudado aqui nessa sala de oração esse tema que eu intitulei O que a Bíblia diz sobre a educação de filhos. Eu não sei quantos já assistiram a parte um e a parte 2, né? Mas na parte um eu fiz uma introdução sobre esse assunto, estudei com os irmãos o que é educação, fiz algumas recomendações de livros, trabalhamos a história de Davi, né, e os seus filhos. E na parte 2, que foi o nosso último estudo, rapidamente recapitulando, eu trabalhei esses tópicos que estão aí na tela. Qual é o objetivo da educação cristã? Nós vimos que o objetivo da educação cristã é restaurar o homem à imagem do seu autor, a imagem perdida, e fazer com que o homem seja habilitado para que ele retorne à comunhão que ele teve no Éden. E esse processo de trazer esse homem de volta, o ser humano de volta ao Éden, que é a redenção, é o objetivo, né, ou o conceito da própria educação verdadeira, que é restaurar, né, o objetivo é restaurar, e nós temos que o conceito de educação é inspirado nada mais é do que o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais, né, do ser humano. Nós vimos também, irmãos, no tema 2, a natureza da criança e o controle dos pais. Nós vimos que a criança, ela nasce com a natureza pecaminosa e isso exige com que os pais controlem, né, os filhos. Esse controle, irmãos, é no sentido positivo da palavra, ok? Então, Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas depois que ele caiu, ele, diz a palavra, que ele gerou filhos segundo a sua imagem, né? Então, filhos que refletiam a imagem dele próprio, não mais a imagem de Deus. E isso exigiria agora um controle externo que nós vimos são os pais, né, que devem fazer. E nós vimos que a obra de educar é uma obra de desenvolvimento do caráter, ok? O caráter é o tesouro que nós levaremos para o céu, e a obra dos pais é edificar o caráter pelo poder de Deus dos filhos. Nós vimos, irmãos, um exemplo bíblico de Eli e seus filhos, né? O contraste entre os filhos de Eli e os filhos da carne, né? Os filhos que eram do próprio Eli, Ofni e Finéias, que a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial, eles eram à toa, né? Não desenvolveram um caráter, segundo o caráter de Cristo, mas Eli teve um filho adotivo, chamado Samuel, e esse sim foi criado nos princípios da educação verdadeira, e ele desenvolveu um caráter que trouxe alegria ali para Eli e para os seus agregados. Então, hoje, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre a autoridade dos pais, ok? Eu quero iniciar, irmãos, falando sobre a bênção e a maldição da educação. Muitas pessoas, elas têm a ideia de que a educação, ela é algo que é pela sorte, né? Educar bons filhos, né? Educar pessoas que refletem o caráter de Cristo é sorte, né? O Ivanilson, ele teve sorte, né? Ele teve uma filha que já nasceu, né? Eu tenho uma filhinha pequena, né, irmãos? Nós aqui, eu e minha esposa. A filha do Ivanilson, ela nasceu assim, ela já nasceu com um temperamento bom, né? É uma bênção, né? Mas a gente vai ver que a educação de filhos não é algo cego, né? Que é feito às cegas, né? Irmãos, a apresentação sumiu aí ou não? Ou só impressão minha aqui? Se alguém puder confirmar aí para mim. Mas não.
A Bíblia apresenta princípios que devem ser seguidos para que nós possamos educar os nossos filhos no caminho de Deus. Eu vou ler convosco, irmãos, Provérbios capítulo 23. Eu acho que não saiu a apresentação não, né, irmãos? Provérbios 23, verso 24 e 25. Provérbios capítulo 23. Note só o que fala aqui na Bíblia. Fala assim, Provérbios 23, verso 24 e 25. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Então note, irmãos, a Bíblia ela apresenta uma bênção, uma bem-aventurança para os pais que dão a luz a um filho justo, a um filho sábio. Grandemente se regozijará, se alegrará o pai do justo. E o que gerar um sábio se alegrará nele. Deus, irmãos, ele não predestina caráter. A obra de gerar um justo não é ao acaso, não é uma loteria, irmão, sabe? Eu tive um filho e teve aqui na loteria, ele apresentou aqui, ele foi predestinado para ser um ímpio, ele foi predestinado para ser um justo. Não. Isso aqui, esses versos de Provérbios capítulo 23 mostram aqui a obra de cooperação e colaboração. Alegre-se o teu pai e a tua mãe, regozije-se em quem te gerou. A bênção de ter filhos bem educados, irmãos, é o gozo, a alegria, a paz, a satisfação de contemplar os filhos que refletem o caráter de Deus. Isso trará alegria. Mas, por outro lado, irmãos, Provérbios capítulo 17, nós temos uma maldição. Pais e mães que não educam seus filhos conforme os princípios da palavra de Deus, eles vão ter uma colheita distinta. Não terão um caráter semelhante ao de Cristo, aos filhos, né? Olha o capítulo 17, verso 25. O filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para aquela que deu a luz. Note, irmãos, o contraste. Enquanto os filhos que são justos, o filho sábio, ele traz alegria, gozo, paz, satisfação. O Provérbios capítulo 17 diz que o filho insensato, irmãos, o tolo do livro de Provérbios, é aquele que não anda nos caminhos de Deus. É aquele que se desvia da integridade. Isso trará tristeza para o seu pai. Nós vimos isso na história de Eli, né, irmãos? Amargura para sua mãe. Essa é uma maldição. Provérbios capítulo 30 é a maldição da falsa educação, né? Provérbios capítulo 30, verso 17, fala o seguinte, ó: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia os comerão. Irmãos, olha que verso forte. Os olhos que zombam do pai, o autor aqui, inspirado, ele está falando do filho insensato, o filho rebelde, o filho obstinado, o filho que não quer saber te obedecer. Ó, eles zombam do pai e eles desprezam a obediência da mãe. A maldição vai ser: os corvos do ribeiro arrancarão os seus olhos, e os filhotes da água os comerão. Então nós temos, irmãos, aqui dois caminhos, e Deus, ele quer que nós sigamos o primeiro caminho. Deus, ele quer que nós sejamos bem-sucedidos na educação de nossos filhos. Então, Deuteronômio capítulo 6, vamos falar agora um pouco sobre a responsabilidade dos pais. Nós temos, talvez, irmãos, um texto-chave que nos orienta em termos de educação de filhos. Deuteronômio capítulo 6, verso 6 em diante, fala o seguinte, ó: e estas palavras, capítulo 6, verso 6, que hoje te ordeno, elas estarão no teu coração. Vamos pegar o contexto aqui, irmãos. Deuteronômio, Moisés, ele já está no fim da sua vida, né? No final dos 40 anos, que o povo de Deus peregrinou no deserto, a geração incrédula, nos dias de Josué e Caleb, já tinha morrido, e agora eles iam penetrar na terra de Canaã. Mas Moisés, ele não iria, né?
entrar em Canaã. Mas Deus, ele usou Moisés para instruir a segunda geração, né, os filhos daqueles incrédulos. E o livro de Deuteronômio são sermões que Moisés, inspirados por Deus, ele profere ali na montanha. E Deus, ele usa Moisés para orientar o povo. Ele fala que estas palavras que hoje eu ordeno. No capítulo 6, verso 1, nós temos quais são essas palavras. No capítulo 6, verso 1, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que Deus mandou para ensinar-vos. Então, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Verso 7, e as ensinarás a teus filhos. Então, Moisés, irmãos, ele está falando para os pais. Conseguem entender isso? Ó, e assim ensinará aos teus filhos. Então, Moisés, ele está falando para os pais. Essas palavras estarão no teu coração e tu as ensinarás a teus filhos. E delas, das palavras, falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aqui nós temos, irmãos, um texto que mostra claramente a responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Deus, ele comissionou os pais como os responsáveis principais pela educação dos filhos. Hoje, irmãos, nós temos um conceito que foge bastante do texto bíblico, e esse conceito é bastante comum no mundo secular e, infelizmente, também no meio do povo de Deus. É que quando nós falamos de educação, nós pensamos que a educação ela está intimamente ligada com os professores, né? A educação é o professor da escola, ou o ancião, o pastor, a professora da escola sabatina, é assim? Então, quando a gente fala de educação, a gente muitas vezes esquece que é verdade, o professor da escola, ou o professor da escola sabatina, o pastor, o ancião, o professor da escola sabatina, eles podem ser boas influências na educação dos filhos, mas a responsabilidade suprema é para os pais. Tu terás as palavras no teu coração e as ensinarás. Então, note que a orientação aqui de Deus através de Moisés é que os pais fossem os responsáveis pela educação dos filhos. Efésios capítulo 6, verso 4, nós temos Paulo, ele instruindo de forma similar. Efésios capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Note muito bem, irmãos, esse verso. Paulo ele diz que os pais devem criar os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Hoje, irmãos, nós temos, no nosso contexto da nossa sociedade, Satanás, né? Essa é uma obra de Satanás. Ele mina, irmãos, essa ideia, a responsabilidade dos pais. E hoje, muitos pais buscando, né, carreiras acadêmicas, né, ou carreiras profissionais, ou a própria busca desenfreada por dinheiro, faz com que muitos pais muitas vezes negligenciem esse princípio de que os pais eles são os primeiros responsáveis por educar, por inculcar a palavra de Deus. Não é, irmãos, a professora da escola sabatina, não é colocar um filho no colégio adventista, não é, irmãos, buscar ali a tutoria, né, do avô, né, da vovó, né, para educar a criança. É claro, irmãos, que a escola sabatina, né, uma escola adventista, né, ali o auxílio dos parentes próximos, tudo isso pode auxiliar, mas isso não pode usurpar a responsabilidade do pai e da mãe de estarem ali conduzindo de forma direta a educação dos seus filhos. Então, Êxodo capítulo 20 é o quinto mandamento, muito conhecido. Nós temos a ordem de Deus de que os filhos devem honrar os pais.
Êxodo capítulo 20, verso 12. Fala o seguinte: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então, note, irmãos, nós temos um mandamento direto. Os filhos, eles devem honrar. O que é honrar, irmãos? Honra a teu pai e a tua mãe. Honrar significa reverenciar, significa respeitar. Os filhos, eles devem respeitar os pais. É interessante que a Bíblia aqui não diz Deus, né? Escreveu aqui com o seu próprio dedo. Deus, ele não fala honra teu pai e tua mãe se eles forem bons, né? Honra teu pai e tua mãe se eles forem cristãos, né? Não tem isso, né, irmãos? É um mandamento absoluto. Nós, filhos, nós precisamos respeitar, reverenciar, honrar os pais. E nós falamos isso no tema 2, irmãos, a criancinha pequena, ela não tem ainda as faculdades físicas, especialmente as faculdades intelectuais e espirituais, para cumprir esse mandamento por si só. Então, os pais, eles devem ser esse controle para fazer com que os filhos cumpram esse mandamento. Nós vamos ver já sobre isso, ok? Mas, claramente, a Bíblia apresenta que os pais, eles estão numa posição de honra, de autoridade, né, que é o nosso tema de hoje. Mas falando de autoridade, irmãos, eu quero falar aqui para vocês sobre alguns princípios de autoridade. Daniel capítulo 4, verso 34 a 35. Quando a gente fala de autoridade, irmãos, essa palavra, ela desperta alguns sentimentos em algumas pessoas, sentimentos não tão bons, né? Quando a gente fala de autoridade, a gente fala de governo, de respeito, né, uma posição de domínio. Muitas pessoas, elas têm uma aversão, uma ojeriza com esses conceitos, porque talvez, não sei se eu estou falando para alguém que teve essa experiência, essas pessoas, elas tiveram experiências ruins com autoridades, e ela entende o princípio da autoridade como se fosse um sinônimo de uma opressão. Mas eu quero, irmãos, trabalhar com vocês agora e mostrar que a Bíblia não apresenta a autoridade como um sinônimo de opressão. Pelo contrário. E a Bíblia vai apresentar em Daniel capítulo 4, verso 34 e 35, que Deus, irmãos, ele é a autoridade máxima. Note só, Daniel capítulo 4, nós temos Nabucodonosor escrevendo. Então, a história é conhecida. Nabucodonosor, ele era o grande rei da Babilônia. Olha que interessante, Nabucodonosor, ele era a autoridade máxima do seu reino. Ele era o monarca mais poderoso. E pelo seu orgulho, Deus fez com que ele ficasse 7 anos louco. E no final dos 7 anos, quando Nabucodonosor ele retorna à sua sanidade mental, olha, irmãos, note bem as palavras que Nabucodonosor escreve. Capítulo 4, verso 34. Ele fala assim, ó: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. E o que ele fez? E eu bendisse o Altíssimo. Note, irmãos, bem, ele, quando ele recobrou o seu entendimento, ele olhou para o céu e ele bendisse, ele louvou a quem? O Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Então, note, irmãos, Nabucodonosor, ele louvou e bendisse o Altíssimo. Essa palavra, irmãos, Altíssimo, é um superlativo, né? Quando eu falo, né? Eu tive uma noite agradabilíssima, né? Ou então, fulano, ele é magérrimo, né? Então, isso é um superlativo, né? Nós estamos dizendo que é muito daquilo, né? Muito agradável, né? Muito magro, né? Estou felicíssimo, estou muito feliz, né? Então, o Altíssimo é aquele que é o mais alto. É interessante, irmãos, que na linguagem dos tempos bíblicos, os homens, eles faziam o superlativo diferente de nós, né?
geralmente a gente diz, né, é muito feliz, né, ou então felicíssimo, né, usando esse sufixo aí, íssimo, né, no português, né. Mas nos tempos bíblicos, eles faziam o seguinte: se eles queriam dizer que era o maior rei, eles falavam que ele era o rei dos reis. Eles repetiam, né? A maior autoridade, o maior do Senhor é o Senhor dos senhores. O mais santo é o santo dos santos. O cântico mais sublime é o cântico dos cânticos. Eles repetiam, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores, cântico dos cânticos, né? Então, aqui o Altíssimo é o alto dos altos, né? É o mais alto dentre os altos. Então, Deus, ele é o mais alto dentre os altos. Dentre as autoridades, Deus é a autoridade máxima, ele é o Altíssimo. E Nabucodonosor fala, ó, cujo domínio, cujo governo é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Então, Deus, irmãos, ele é a autoridade suprema. Toda autoridade provém de Deus e é dada por Deus. Note o verso 35 agora. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com os exércitos do céu. E os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? Então, Nabucodonosor, ele continua ilustrando a posição máxima de suprema autoridade de Deus. Ele diz que todos os moradores da terra são diante dele como nada. E a sua vontade é exercida e ninguém pode estorvar. Ninguém pode chegar para Deus e perguntar, Senhor, que negócio é esse? Que fazes? Né? Porque Deus ele é a autoridade máxima. E Deus, irmãos, como autoridade máxima, ele constituiu instituições nessa terra para exercer, para compartilhar a sua autoridade, né? Inclusive, uma das instituições é o governo civil. Nabucodonosor, ele é representante aqui, era o monarca da época, ele representava o governo civil. Então, Deus, ele instituiu o governo civil, ele instituiu o matrimônio, e ele instituiu também a paternidade, né? E Deus, ele compartilha a sua autoridade. Romanos capítulo 13, verso 1, é um texto importante. Romanos capítulo 13, vamos ler esse texto. No capítulo 13 de Romanos, nós vamos ter a ilustração desse princípio, que Deus ele institui autoridades humanas, mas essa autoridade provém dele, porque Deus ele é a autoridade máxima. Olha só o que fala Romanos capítulo 13, verso 1. Toda a alma, toda a pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Irmãos, que texto precioso! Note a orientação de Paulo. Vou reler aqui. Paulo ele diz que toda alma ela tem que estar sujeita a autoridades, às autoridades superiores. Então, Deus ele constituiu, irmãos, autoridades, ele compartilhou, ele promoveu instituições. Uma instituição é o governo. Nós, como crentes, devemos estar sujeitos às autoridades superiores. A não ser, né, que as autoridades superiores venham, né, exigir de nós uma obediência que venha ferir aos mandamentos de Deus. Okay? E Paulo ele vai dizer por que nós precisamos estar sujeitos, subordinados às autoridades superiores. Ele diz porque essa autoridade foi dada por Deus. Ó. Não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Inclusive, irmãos, no verso 4, ele diz aí, ó, porque ela, a autoridade civil, os magistrados, que é o texto aqui de Romanos capítulo 13, é ministro de Deus para o teu bem. Então, Deus, irmãos, ele instituiu o governo civil, os governantes civis, irmãos, eles são ministros de Deus. Deus constituiu o casamento e Deus constituiu também a paternidade. Então, os pais, de certa forma, eles são ministros de Deus. Eles compartilham da autoridade. Deus, nós vamos ver já no próximo slide, Deus, ele compartilhou e ele deu autoridade para os pais. E é interessante, irmãos, que essas instituições que Deus constituiu, autoridade sobre elas exercem autoridades
apenas sobre a sua jurisdição. Não sei se vocês conhecem essa palavra. Vou mudar aqui essa palavra, né? A autoridade, ela exerce o seu domínio, o seu governo apenas no seu território. Nabucodonosor, como o rei de Babilônia, ele tinha autoridade apenas no seu reino. O marido, ele tem autoridade apenas no seu círculo matrimonial. Os pais, eles vão ter autoridade apenas no seu rebanho, nos seus filhos, né? Então, eu como pai, eu não sou responsável pelos seus filhos, João Silvio. Eu sou responsável apenas pelo meu rebanho. Então, a autoridade, ela é restrita ao meu campo de influência, à minha jurisdição, ao meu território, ok? E é importante também dizer, irmãos, que essas autoridades distintas que Deus constituiu, elas não podem se intrometer, ou pelo menos não deveriam se intrometer. É interessante, irmãos, assim, ilustrando esse conceito aqui, intrometer com outras, né? Em outras instituições. Vou dar aqui um exemplo, vocês vão entender. Jesus, quando ele foi compelido a responder se os judeus deveriam dar o tributo para Roma, Jesus ele deu a clássica e profunda resposta. Ele disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, Jesus ele diz o seguinte, que as autoridades instituídas, governamentais, civis, elas têm o seu campo de influência. Dai a César o que é de César. Mas Deus também instituiu a igreja, que é outra instituição que Deus promoveu aqui na Terra. E a igreja também existe as autoridades eclesiásticas. E a igreja precisa prestar conta a Deus. Não é pecado, irmãos, a gente dá acesso ao que é de César, mas não podemos dar a Deus o que é de César. Isso, irmãos, Jesus estava estabelecendo o princípio de separação da igreja com o Estado, ok? Então, note que o Estado, ele foi ordenado por Deus, as autoridades civis são ordenadas por Deus, mas eles não podem legislar sobre a igreja. Quando as autoridades civis judaicas foram compelir Pedro e os apóstolos a rejeitarem a missão de pregar a mensagem do Evangelho eterno, lá nos dias dos apóstolos, Pedro ele falou: mas importa obedecer a Deus do que as autoridades civis. Então, uma autoridade, ela manda apenas o seu círculo de influência. Enquanto César pede só o que é de César, ok. Mas quando o César começa a pedir o que é de Deus, nós não podemos, temos que responder como Pedro, né? Dai a César o que é de César, ou melhor, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, ok? E isso, irmãos, também vale para a autoridade paterna. Os pais, eles têm autoridade, a gente vai ver já no próximo slide, sobre os filhos. E o governo civil não pode se intrometer, ou pelo menos não deveria se intrometer ao usurpar. É isso que acontece, irmãos. Quer ver um exemplo que acontece hoje? A Bíblia, os princípios são bíblicos, mas isso está ilustrado de forma clara no espírito de profecia. É dito para nós que as crianças precisam, ou pelo menos deveriam ter, um estudo formal com livros, um estudo instrutivo, ou um estudo escolarizado, podemos dizer assim, com uma idade de 8 a 10 anos. Não sei quantos se conhece essa declaração do Espírito de Profecia, mas isso está escrito. De 8 a 10 anos. Mas o governo civil, hoje, aqui no nosso país, ele exige, ele regulamenta que as crianças devem ser obrigadas a estarem na escola ali com 4 anos, né? 4 anos em diante. Então, nós temos claramente uma instituição, o governo civil, irmãos, é uma instituição, é ministro de Deus, diz aí Romanos capítulo 3, verso 4. Mas ele se intromete numa jurisdição, num território que não deveria se meter, né? E exige ali a educação obrigatória, compulsória, nas escolas aí do
do governo, né? Irmãos, a própria ideia, né, de muito comum hoje, irmãos, na pedagogia e na psicologia secular, né, de que a criança não pode ser corrigida fisicamente, né? Em muitas legislações e muitos governos do nosso desse mundo, né? Pais, eles podem sofrer sanções jurídicas se eles usarem a correção física. Então, nós temos mais um exemplo de instituições se intrometendo, né, em outras instituições. Mas a Bíblia mostra claramente, irmãos, a autoridade dos pais. Colossenses, capítulo 3, verso 20. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, verso 20, nós vamos ter aqui um texto que vai ser um texto básico para o nosso estudo de hoje. Colossenses, capítulo 3, verso 20, nós temos o seguinte mandamento. Note bem, irmãos. Olha o que Paulo ele vai falar aqui, irmãos. Ele diz o seguinte, ó. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Irmãos, um verso pequeno, simples, mas profundo. A orientação de Paulo para os filhos é a seguinte: filhos, vocês devem obedecer em tudo a vossos pais, porque isto é agradável a Deus, isso está de acordo com a vontade de Deus, que os filhos obedeçam em tudo aos vossos pais. Então nós temos aqui, irmãos, uma declaração de Paulo que mostra a amplitude dessa autoridade que Deus concedeu aos pais. Deus ele concedeu aos pais uma ampla autoridade para ensinar e controlar os filhos, nós vamos ver isso daqui a pouco, e direcionar a educação dos seus filhos, obedecer em tudo aos vossos pais. Então, esse mandamento aqui, irmãos, quando a criança é pequenininha, ele não pode ser obedecido. Nós já falamos disso no tema 2, né? Então, os pais eles precisam exercer o controle externo para que a criança ela possa cumprir esse mandamento. Vós, filhos, obedecem em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Daqui nós temos, irmãos, a base bíblica mostrando que os pais eles devem governar, eles devem exercer a sua autoridade e exigir a obediência. Note, irmãos, vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. As crianças elas devem obedecer em tudo a vossos pais. Então, eu quero apresentar para vocês algumas declarações do Espírito de Profecia. A obediência à autoridade paterna deve ser inculcada na infância e cultivada na juventude. Note, a obediência à autoridade paterna. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Desde os primeiros anos, as crianças devem ser ensinadas a obedecer aos pais, a acatar-lhes a palavra e a lhes respeitar a autoridade. Irmãos, note que profundidade dessas palavras da irmã Ellen White. Desde os primeiros anos. Ela continua falando aqui, ó, o trabalho da mãe deve começar com o bebê. Desde os primeiros anos, as crianças devem ser ensinadas a obedecer. Não é isso que está escrito em Colossenses capítulo 3, verso 20, filhos, obedecendo aos vossos pais. Então, as crianças, desde pequenininhas, elas devem ser ensinadas a obedecer aos pais, acatar-lhes a palavra e respeitar a autoridade. O trabalho da mãe deve começar com o bebê. Ela deve subjugar a vontade e o temperamento da criança e trazer sua disposição e sujeição. Já falamos sobre isso aqui, né, irmãos? Isso aqui é o controle. Nós vamos falar mais disso no tema 4, irmãos, no próximo encontro, né? O pai e a mãe devem subjugar a vontade e o temperamento da criança e trazer essa vontade que vai seguir a natureza carnal da criança em sujeição. Ensinar-lhe a obedecer. E quando a criança ficar mais velha, não afrouxeis a mão. Deve ser o primeiro cuidado dos pais, estabelecer um bom governo da família. Então, note, irmãos, o primeiro cuidado dos pais deve ser estabelecer esse bom governo. A palavra dos pais deve ser lei.
excluindo toda argumentação evasiva. Desde a infância, as crianças devem ser ensinadas a obedecer irrestritamente aos pais. Irmãos, olha que palavra profunda, né? As palavras dos pais, elas devem ser leis. Irmãos, claramente, a irmã Leoade, ela está usando o princípio bíblico de que os pais são autoridade no seu lar. A autoridade, irmãos, o que faz alguém em posição de autoridade? A autoridade, ela tem a prerrogativa de legislar, de promover as normas. A pessoa que está em posição de autoridade, ela tem o direito de estabelecer as normas, as diretrizes naquela instituição. A pessoa que está em autoridade, ela tem o direito de exercer subordinação sobre os seus liderados. A pessoa que está sob posição de autoridade, ela tem o direito de exercer a justiça, punir a transgressão e também recompensar a obediência. Então, note, irmãos, que os pais, como autoridades do lar, dos seus filhos, eles não apenas definem as leis, né? Eles também devem, né, aplicar a justiça, ok? Se os filhos são desobedientes, eles devem aplicar a justiça, ok? Então, a palavra dos pais, como a autoridade máxima do lar, eles devem ser lei. Então, irmãos, vamos trazer para os nossos dias isso aqui, irmãos. As crianças devem ser ensinadas a obedecer de forma irrestrita aos seus pais. Hoje, irmãos, nós temos uma inversão das coisas, né? Em muitos lares, inclusive em lares adventistas, perdeu-se a ideia, o princípio de que os pais eles são autoridade, de que a palavra dos pais deve ser lei, de que os filhos devem obedecer de forma irrestrita. E a irmã Ellen White, inclusive, ela coloca até aqui alguns exemplos dessa perversão da autoridade. Ó. A argumentação evasiva, os filhos que eles vão ficar sempre argumentando. O pai e a mãe, eles estão um comando e os filhos ficam argumentando, né? Ficam discutindo com os pais, ou não respeitam a palavra dos pais e se evadem, né? As crianças devem ser levadas ao ponto de submissão e obediência. Não se deve permitir a desobediência. Os filhos precisam compreender quem deve obedecer. Então, note, irmãos, se a Bíblia diz que os filhos devem obedecer aos pais em tudo, então os pais eles precisam conduzir a criança, levá-las ao ponto de submissão e obediência para que elas possam cumprir esse mandamento de Deus. Na força de Deus, os pais devem levantar-se e ordenar a sua casa após si. Devem aprender a reprimir o mal com mão firme, mas sem impaciência ou paixão. Então, aqui mostra, irmãos, aquele conceito falso, né, de autoridade como opressão. Não estou falando de opressão. Os pais devem conduzir, reprimir o mal, mas sem deixar que as suas paixões, a sua natureza carnal venham aflorar. Não devem deixar a criança conjecturar o que é direito. Irmãos, isso é terrível, o que acontece hoje. A irmã colocou aqui, os valores estão invertidos, né? Hoje, as crianças, note bem, os pais não devem deixar a criança a conjecturar o que é direito, mas devem apontar-lhe o caminho em termos inconfundíveis e ensinar-lhes a andar neles. As lições de obediência, respeito à autoridade, necessitam ser frequentemente repetidas. E o que acontece hoje, irmãos, é o contrário disso. Os pais, eles não exercem mais a sua autoridade, eles não apresentam para a criança as normas que ela deve seguir. Hoje, irmãos, em muitos lares, e infelizmente em lares adventistas, a criança é a autoridade e os pais são os subordinados. A criança manda e os pais obedecem. Então, em termos inconfundíveis, os pais devem apresentar a vontade e exigir a obediência irrestrita. A obediência irrestrita aqui, irmãos, é a obediência do primeiro comando. Já viram isso? São formas, irmãos, de
que a criança ela faz, de forma, irmãos, até não intencional, isso aproveita a natureza carnal da criança, de minar a autoridade dos pais. O pai fala, meu filho, vai colocar o lixo fora. Aí a criança, ela não obedece. Aí o pai vai lá e tem que repetir mais uma vez, né? Meu filho, já te falei, põe o lixo fora. E a criança não obedece. Aí o pai vai lá pela terceira vez, ele já explode, né? Já não te falei? Tem que colocar o lixo fora e grita com a criança. Então, note, irmãos, que a criança, ela até obedece na terceira, pela ameaça, né? Se tu não colocar o lixo fora, eu vou te bater. A criança até obedece, mas no fim das contas, irmãos, a criança que mandou, porque ela só obedeceu quando foi a vontade dela ou quando o pai ou a mãe precisou ameaçar. Nós precisamos, irmãos, educar. Irmãos, isso não é fácil. Eu tenho uma filha, irmãos, de 1 ano e 10 meses, e nós tentamos inculcar desde pequena, na educação da nossa filha, isso, a obedecer no primeiro comando, né? Deus, ele falou, não matarás. Tu percebe, irmãos, que foi só uma vez que Deus falou. Deus não falou lá, o 11º mandamento, não esqueça, não matarás, né? E depois ele repetiu de novo, mais uma vez, né? Não matarás, né? Não, Deus, ele só deu uma vez o comando. Então nós precisamos, irmãos, inculcar, educar os nossos filhos para que eles possam obedecer de prontidão, né? Aos comandos, né? Então isso acontece, irmãos. Então essa é uma forma passiva de rebelião. Os filhos, eles minam a autoridade. Outra forma, irmãos, que acontece é quando o pai, ele quer barganhar, né? Meu filho, coloca o lixo, meu filho, lá fora. O pai já falou. A gente viu aqui que a palavra do pai, como autoridade máxima do seu lar, é lei. Mas aí o pai, ele vai agora negociar com o filho, né? Coloca o lixo fora que eu vou te dar um doce, né? Coloca, meu filhinho. Irmãos, o pai, ele está subordinado ao filho. E é muito fácil, irmãos, quando a criança é pequenininha, os pais exercerem autoridade. Porque os pais, eles já estão, irmãos, com as faculdades físicas, mentais e espirituais envolvidas. E a criancinha não. Então é muito fácil para os pais exercerem autoridade. Mas muitas vezes, irmãos, a nossa negligência. Eu falei para vocês, irmãos, no tema 2, que educar é um conflito. Educação bíblica, irmãos, vai ter um conflito. E muitas vezes a gente não gosta de conflitos, né, irmãos? E é muito mais fácil, irmãos, é muito mais fácil, irmãos. É muito mais deixar as crianças entregue a si mesmas, mas a Bíblia diz que a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. Precisamos, irmãos, exercer a autoridade. E essa autoridade, irmãos, essa obediência que precisamos inculcar no coração dos nossos filhos, ela deve ser, vez após vez, repetida, ok? Isso é inculcar, né? Isso é ensinar. Nós precisamos lembrar, irmãos, que as criancinhas, elas são imaturas, né? Elas não são adultas. Muitas vezes os pais, eles acham que os filhos, eles são adultos que nem eles, mas não. Eles são crianças e estão no estágio de imaturidade e eles precisam ser ensinadas, né, de forma constante, consistentemente. Então Deus, irmãos, ele confirma essa autoridade. Vamos ler Êxodo, capítulo 21. Êxodo, capítulo 21, verso 15 e 17. Fala o seguinte: o que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Verso 17. E quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Então, note, irmãos, que Deus, ele legislou, no capítulo 21 de Êxodo, no verso 15 e 17, 2 mandamentos que são mandamentos para o governo civil. Os pais, irmãos, aqui, os pais no povo de Israel antigo, eles não tinham a prerrogativa de cumprir essa lei aqui, né? Que ferir seu pai ou sua mãe será morto. O pai não matava o filho, né? Mas os juízes, eles faziam ali o julgamento e eles, se o filho fosse culpado, né, eles iriam cumprir ali a penalidade, né, que era a pena de morte, ok? Então note que Deus, ele confirma a autoridade dos pais através da autoridade civil.
Olha o que está em Deuteronômio capítulo 21, irmãos. Deuteronômio capítulo 21, verso 18 a 21. Fala o seguinte, ó. Quando alguém tiver um filho rebelde e obstinado, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, não lhes der ouvido, então seu pai e sua mãe pegarão nele, levarão aos anciãos da sua cidade, à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: Este nosso filho é rebelde e obstinado, não dará ouvido às nossas voz, é um cobilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti. E todo Israel ouvirá e temerá. Então note, irmãos, que Deus, ele confirma a autoridade dos pais por meio da autoridade civil. É exatamente, irmãos, o contrário do que acontece hoje. Hoje, as autoridades governamentais muitas vezes usurpam a autoridade dos pais, minam a autoridade dos pais, mas Deus, ele confirma a autoridade dos pais. Deus, irmãos, ele está protegendo aqui a autoridade paterna. O que ferir ao seu pai será morto, o que maldizer ao seu pai será morto. O filho obstinado, rebelde, que não obedece ao pai, que não respeita o pai, que não dá ouvido aos pais, que é um ímpio, ele deveria ser apedrejado pelo governo civil. Então, era uma norma de proteção dada por Deus para a autoridade paterna. Deus estava protegendo os pais de uma rebelião. Os filhos se rebelar e subverter a autoridade dos pais. Não deveria ser assim. Então, por mais que nós não apliquemos, irmãos, esse mandamento ao pé da letra, hoje o princípio por trás dele é válido. Nós precisamos, como pais, exercer a autoridade sobre nossos filhos. Então, irmãos, eu quero agora trabalhar com vocês as fases da criança, ok? E essas fases das crianças que eu vou apresentar aqui para vocês, irmãos, ela não é baseada nas terminologias seculares de hoje, né, irmãos? Eu vou usar uma terminologia mais bíblica, ok? E a gente vai ver que essas fases das crianças, né, vai servir para que nós possamos entender os dois aspectos da educação de filhos, que nós vamos trabalhar nos temas posteriores, que é a correção e o ensino, ok? Então, a primeira fase da educação do desenvolvimento infantil, né, nós podemos classificar essa aí, ó, que é a fase de bebê, né? Então, vai desde o nascimento da criança até, eu coloquei aqui, irmãos, aproximadamente 1 ano, né? Mas isso aqui não é dogmático, né? Pode ser um pouquinho mais de 1 ano, pode ser um pouquinho menos, né? Aproximado, ok? Então, quando a criancinha nasce, ela é totalmente dependente dos pais, né? Totalmente dependente, né? Inclusive ali, irmãos, nas primeiras noites, né? São dias felizes, né? Mas são noites sem dormir, né? O papai e a mamãe, né, cuidando ali da criancinha, ela exige total atenção, irmãos. A criancinha pequena, ela exige total atenção e ela precisa ser suprida de forma imediata ali as necessidades. Mas com o tempo, irmãos, a criancinha ela vai se desenvolvendo, né? É incrível como os bebezinhos eles vão crescendo rápido, né, irmãos? E então, com 6 meses, 5, 6 meses, a criança já começa ali a comer alimento sólido, né? Ela vai se desenvolvendo. Então, nós podemos, irmãos, dizer que essa primeira fase, ela vai mais ou menos ali quando a criança, ela começa a andar, né? Ou seja, ela começa a ter ali uma independência, né? É a fase inicial, o primeiro ano ali da criança, ok? Nós vamos chamar essa primeira fase de bebê, ok? Posteriormente, irmãos, a criança ela vai se desenvolvendo, então nós temos a fase que nós vamos chamar de criança, né? Que nós vamos tratar essa fase como a criança ali com 1 ano, né? Até ali quando começou a andar, até mais ou menos 12 anos, né? Então vai ser a fase de criança, ok? Então é nessa fase, irmãos, que os pais precisam exercer o controle dos filhos, né? Nós já falamos disso aqui. A criança, ela vai ser fez após ser tentada pela sua natureza pecaminosa, que ela herdou, ela não herdou o pecado dos pais, ela herdou a natureza pecaminosa dos pais. E os pais precisam ser esse controle externo
para poder conduzir e fazer com que a criança cumpra o mandamento de Colossenses capítulo 3, verso 20. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Então, são os pais que vão fazer esse controle externo. Claro, irmãos, nós já falamos disso aqui também no tema 2, que isso não é um adestramento. Não é um adestramento de um animal. O objetivo, irmãos, não é ter os pais terem a consciência dos filhos, ok? Vai existir também ensino instrutivo. Mas quando a criança é pequenininha, irmãos, a maior parte dela, da instrução, é uma instrução corretiva, né? Então, é nessa fase também, irmãos, nessa fase aí de região de criança, de 1 a aproximadamente 12 anos, que nós vamos ter ali a oportunidade de conduzir a criança e estabelecer os padrões de comportamento da criança. Então, no livro Orientação da Criança, irmãos, nas primeiras sessões, nós temos ali várias orientações de qualidades de caráter que precisam ser inculcadas na criança: obediência, respeito, reverência, asseio, a questão da propriedade, né? Conservar a propriedade do outro, ok? Saúde. Então, todos esses padrões de comportamento, eles vão ser inculcados nessa fase aí, irmãos, na fase de criança, né? De 1 a aproximadamente 12 anos. E é nessa fase que a criança ela vai, vez após vez, tentar aflorar sua natureza pecaminosa e tentar subverter a autoridade dos pais. Então, os pais precisam ter, irmãos, ali consistência para poder estabelecer e reforçar as regras e conduzir a criancinha nessa fase. Mas, irmãos, ali depois dos 12 anos, eu coloquei aqui 13 a 20 anos, aproximadamente, né? Nós temos a fase de jovem, né? Secularmente, a gente usa a palavra adolescente, né, irmãos? E não tem problema usar a palavra adolescente, mas eu coloquei aqui a palavra jovem, né? Então, nós temos ali a juventude. Então, as crianças agora, elas vão passar para a fase de adolescência. E nós conhecemos muito bem, né, irmãos, essa fase, né? A fase, talvez seja a fase que mais desperta pavor, né, nos pais, né? Então, o jovem agora, a moça, ela vai se desenvolver ali o físico, né? Então, a sexualidade vai amadurecer, a masculinidade nos garotos, a feminilidade nas moças, né, vai aflorar. Nessa fase, os jovens eles vão começar a despertar e procurar uma identidade, né, a identidade própria. Ele vai ter a necessidade, né, irmãos, de ser aceito, né, e ser reconhecido como pessoa. É uma fase muito difícil, irmãos, porque o adolescente, o jovem, ele não é nem mais a criança, dependente dos pais, mas também não é um adulto independente, né? Ele está ali numa fase de transição. Mas é nesse momento, irmãos, se os pais eles foram consistentes, se eles foram fiéis ao estabelecer as normas e a serem consistentes e assistir à obediência dos filhos, agora os pais eles vão ter a oportunidade de dar mais ensino instrutivo para os filhos. E, infelizmente, irmãos, na minha experiência nas igrejas, compartilhando aí essas ideias com alguns irmãos, eu tenho visto, irmãos, que nós, como povo de Deus, temos muitas vezes falhado nisso. Quantas vezes, irmãos, eu ouço, Ivanilson, meu filho foi criado na igreja, mas agora está na adolescência e não quer saber de igreja mais, não quer mais ir na igreja. Ou, Ivanilson, meu filho foi desde pequeno criado pela palavra de Deus, mas agora ele não quer mais saber de Bíblia. Feito após isso, eu escuto isso, irmãos. E eu creio, irmãos, que isso seja fruto de desconhecimento dos métodos de Deus de como ensinar o seu filho, ok? A Bíblia apresenta, irmãos, que Jesus, ele foi adolescente, ele era fiel aos pais. A Bíblia apresenta Daniel, irmãos. Daniel, ele tinha 15 anos, tinha o espírito de profecia, quando ele foi levado para a Babilônia. Ele foi fiel, ele não se rebelou. Essa ideia, irmãos, de que o adolescente é rebelde, né, irmãos, que o adolescente ele vai ser rebelde, né, que vai ter ele vai se afastar, não vai querer saber. Não, irmãos, não deve ser assim, isso não é a norma. José, ele era um jovem, né, quando ele foi chamado ali por Deus para exercer ali a sua obra.
Então, é uma fase difícil, é uma fase importante, mas os pais eles precisam seguir os métodos de Deus. Nós vamos ver, irmãos, esses métodos a partir do tema 4, a partir do nosso próximo encontro, ok? E, inclusive, nesse momento aqui, os pais, eles devem, né, exercer influência máxima, né, irmãos, em relação aos seus filhos jovens ou adolescentes. E na fase adulta, finalmente, né, irmãos, com 20 anos, nós temos a fase adulta, né? Biblicamente, né, o israelita, ele exercia seus deveres, né, civis e militares com 20 anos, né? Então, quando a criança ela atinge, né, o jovem, né, atinge a idade de 20 anos, se ele foi educado segundo os princípios da palavra de Deus, o controle e o ensino, ele vai ter ali a maturidade, né, para poder exercer ali o autocontrole e poder gerir ali a sua própria vida, ok? Então nós temos, irmãos, esse gráfico aqui, e nós vamos trabalhar com ele de forma mais atenta nossos próximos encontros, mostra aqui os dois aspectos da educação de filhos, que é o controle e o ensino. Então nós vamos entender isso a partir do nosso próximo encontro, né? Nós vamos trabalhar de forma mais específica sobre o controle, vamos falar sobre a correção física também, e depois vamos falar sobre o ensino, né? O estabelecimento de normas, né? E sobre a punição. Mas vamos entender rapidamente esse gráfico aqui. Nós temos aqui, irmãos, a idade, né? Bebê, criança, jovem e adulto. E aqui nós temos o controle e aqui o ensino. Quando a criança é um bebê, irmãos, nós temos o controle máximo. Ó, tá vendo aqui? Ó, o controle máximo e o ensino é mínimo. Eu falo aqui, irmãos, o ensino instrutivo, ok? E quando o jovem se torna ali adulto, se ele foi bem educado, ele deveria ter aqui o ensino máximo e o controle mínimo, né? Então vamos entender isso aqui rapidamente. Uma criança pequenininha, um bebê, uma criança pequena, ela, irmãos, o ensino dela, entre aspas, vai ser não. Quando a criança é muito pequenininha, os pais, eles usam muita palavra não. Não pode, não faz isso, não, pare, né? Porque a criança, ela não tem ainda a maturidade intelectual mental, irmãos, para ela entender instruções, ensino instrutivo. Então, quando a criança é muito pequena, o controle é máximo. O pai e a mãe devem ali, tá? Controlando, no sentido positivo da palavra, né, irmãos? E o ensino, ele vai ser ali bem básico ainda, né? Muitas vezes a criança ela vai aprender para padrão, né? Repetição, né? Então, a nossa filha, ela vê, nós ajoelhamos na hora do culto, ela se ajoelha também. Nós chegamos na igreja, ficamos assentados, a nossa filha, ela, por imitação, ela vai também imitar. Então, existe ali um ensino, só que é um ensino bem rudimentar. O controle é máximo. E esse controle, irmãos, ele deve diminuir. Nós vamos trabalhar nisso no próximo tema, né? O controle ele tem que diminuir com o tempo, né? Com a idade. E o ensino instrutivo ele tem que aumentar. Então, note, irmãos, que esse controle e esse ensino não são duas facetas opostas. Não, eles se sobrepõem na educação dos filhos. Quando o meu filho é um adolescente, um jovem, eu já vou ter o contrário, eu vou ter o ensino, mais ensino instrutivo e menos controle. Não faz sentido, irmãos, para uma criança pequena falar, minha filha tinha 1 ano, minha filha, ó, não coloca o dedo na tomada, porque existe uma diferença de potencial elétrico e a corrente elétrica vai passar ali pelo seu corpo, que é uma resistência elétrica, e os elétrons vai criar ali um choque elétrico que vai e explicar isso para a criança. Isso não faz sentido, irmãos, para a criança pequena. Para a criança pequena, não coloque a mão. E se ela continuar insistindo, varinha, né? A criança ela vai entender pela dor. A dorzinha física ela vai entender. Agora não faz sentido, irmãos, um jovem de 15 anos, o pai usar a vara. Não faz sentido, irmãos. Se um pai ele precisa usar a vara por um jovem de 15 anos, é porque o jovem não foi educado. Então, já um jovem de 15 anos, já vou explicar, ó.
porque a corrente elétrica acontece assim, assim, assim. Então, eu vou ter mais ensino instrutivo. E o ponto máximo é aqui, com 20 anos, né, irmãos, que o filho, ele vai ter ali a sua responsabilidade por si, né? Então, como eu falei para vocês, não é um adestramento, né, irmãos? É educação, né? Então, o pai não é a consciência, ele vai fazer com que o filho desenvolva a consciência por si mesmo para que ele possa escolher por si mesmo, né? E viver ali os princípios que foram inculcados. Não porque os pais são a consciência deles, mas porque ele entendeu que aquele é o melhor. Bom, vamos finalizar ilustrando esses conceitos de autoridade paterna, lendo Gênesis capítulo 18. Quero apresentar para vocês um exemplo bíblico de um homem que exerceu a autoridade dada por Deus em seu lar e vai ser o nosso exemplo hoje. Gênesis capítulo 18, verso 17. Fala o seguinte, ó. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que a Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então, Deus, ele fala o seguinte: será que eu vou ocultar o plano de destruir Sodoma e Gomorra para Abraão, visto que eu prometi que Abraão seria uma grande nação, e nele seria benditas todas as nações da terra? É uma pergunta retórica. A resposta é não. Deus não ocultaria a Abraão o plano de destruir Sodoma e Gomorra. Agora, note, irmãos, o motivo pelo qual Deus ele não ocultaria a Abraão esse plano. Verso 19. Porque eu o tenho conhecido, Deus falando, e sei que ele, Abraão, há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Para quê, irmãos? Para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Irmãos, que verso, irmãos. Eu amo esse verso, irmãos. Gênesis capítulo 16, verso 19. Deus, ele escolheu Abraão porque ele sabia e conhecia o caráter de Abraão. E Deus sabia que Abraão, ele iria ordenar. Eu sei que ele há de ordenar a seus filhos. Abraão, irmãos, ele não seria fraco na sua autoridade paterna. Ele ordenaria seus filhos e sua casa após ele. Para quê? Para que eles guardassem o caminho do Senhor. E hoje, irmãos, nós temos uma geração de pais frouxos. São palavras fortes, irmãos, mas é a realidade. Pais que não exercem a sua autoridade. Pais que não ordenam, não estabelecem as normas, não exercem a justiça, não promovem a retidão, não ensinam os filhos a guardar o caminho do Senhor para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele tem falado. O que o Senhor tinha falado? O que é isso aqui, irmãos? O Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. É a promessa de que nele seriam benditas todas as nações da terra. E essa promessa, irmãos, era uma promessa que não se cumpriu nos dias de Abraão. Essa posteridade, essa imagem aí mostra, né? Deus, ele fala, Abraão, conta as estrelas, se tu puder, assim será a tua descendência. Paulo, ele fala aos Gálatas que essa descendência, irmãos, somos nós, né? O povo de Deus, o Israel espiritual, através da fé em Cristo, que foi um filho de Abraão. Então, Abraão, irmãos, para cumprir os propósitos de abençoar todas as nações da terra, seria crucial que ele exercesse a autoridade no seu lar e ensinasse, irmãos, os princípios da religião verdadeira para os seus filhos. Se Abraão falhasse, irmãos, nos princípios da educação verdadeira para os seus filhos, ele poderia minar o plano de Deus de trazer o Messias. Foi isso que aconteceu nos dias, irmãos, dos antediluvianos. Não foi assim que aconteceu? Lá antes, perverteu-se a religião verdadeira, Deus teve que usar ali subterfúgios extraordinários, o dilúvio, né? Para preservar Noé, que era o homem que andava com ele.
Mas Abraão, ele iria exercer a sua autoridade. A casa de Abraão compreendia mais de 1.000 pessoas. Olha que interessante, irmãos. Eu sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Hoje, muitos pais, irmãos, eles não querem exercer autoridade sobre um filho. A casa de Abraão compreendia 1.000 pessoas. Hoje, muitas casas, muitos lares, é uma pessoa, um filho. Mas os pais não querem exercer autoridade. É muito mais fácil, mas é confortável. Coloca o celular, deixa a criança ali no tablet, né? Vendo ali, né? A galinha pintadinha, né? A criança se entretém. Muitas vezes, irmãos, o próprio pai e a mãe, né? São viciados em redes sociais, em YouTube, né? Em redes sociais. E dão o celular para o filho, ou colocam na televisão. E a criança, ela é usurpada ali da presença, né? E das orientações dos pais. Mas a casa de Abraão compreendia mais de 1.000 pessoas. Nos tempos primitivos, o pai era o governador e sacerdote de sua família. O pai. O governador e sacerdote. O governo civil, o governo espiritual. E exercia autoridade sobre os filhos, mesmo depois que eles tinham suas próprias famílias. Os descendentes eram ensinados a considerá-lo como seu chefe, tanto em assuntos religiosos, sacerdote, como seculares, governador. Este sistema de governo patriarcal, Abraão esforçou-se por perpetuar, sendo que o mesmo favorecia a conservar o conhecimento de Deus. Irmãos, que bênção, irmãos. Abraão, ele exercia autoridade sobre os filhos. Ele sabia, irmãos, que ele era responsável pelos seus filhos e pela sua casa. Os descendentes eram ensinados a considerá-lo como chefe. A sua palavra era a lei. Ele era a autoridade máxima. Ivanilson, esse sistema aí vai trazer traumas psicológicos, né? Vamos quebrar o silêncio, né? Quebrar o silêncio, estamos oprimindo os filhos, né? Esse sistema patriarcal, né? Com o homem, né? Precisamos empoderar, né? Não, irmãos. Olha o que diz a inspiração. Fala que esse sistema de governo patriarcal, que foi perpetuado por Abraão, onde o pai era o governante e sacerdote do lar, e ele exercia autoridade sobre os filhos, favorecia a conservar o conhecimento de Deus. Será, irmãos, que hoje a sociedade perverteu-se de certa forma, irmãos? Será que foi por isso? Por nós falharmos na educação de nossos filhos e a sociedade, ela perde o conhecimento de Deus? Esse sistema, ele não oprimia, pelo contrário, ele favorecia a conservação, né, dos princípios estabelecidos por Deus. A afeição de Abraão para com seus filhos e sua casa levou-o a guardar a fé religiosa dos mesmos, a comunicar-lhes o conhecimento dos estatutos divinos como o legado mais precioso que ele poderia lhes transmitir e por meio deles ao mundo. Então note, irmãos, a afeição de Abraão pelos seus filhos, o amor que Abraão tinha pelos seus filhos, levou ele a preservar e comunicar os estatutos divinos. O legado que Abraão queria passar para a sua posteridade era o legado do conhecimento dos estatutos divinos. A todos se ensinava que estavam sob o governo do Deus do céu, a autoridade máxima. Inclusive, irmãos, as nossas criancinhas, elas aprendem sobre a autoridade vendo a autoridade dos pais. Os filhos, eles vão entender sobre Deus vendo, irmãos, a relação nossa como pais e autoridades sobre eles. Não deveria haver opressão por parte dos pais, nem desobediência por parte dos filhos. Então, note, irmãos, os pais, eles não deveriam oprimir os filhos, mas os filhos deveriam ser obedientes aos pais, né? A lei de Deus havia indicado a cada um os seus deveres.
E apenas na obediência a ela poderia alguém conseguir felicidade e prosperidade. Então, a lei de Deus claramente mostrava que os pais precisavam exercer autoridade e os filhos precisavam ser obedientes. E fazendo ou cumprindo esses deveres, isso traria felicidade e prosperidade para o lar. Irmãos, quantos lares hoje nós vemos infelicidade? Nós temos maldição, porque os pais não exercem autoridade e os filhos não obedecem. Isso traz, irmãos, é o que Provérbios fala, né? A criança, né? O pai que gera um ímpio traz tristeza, né? Amargura, né? Dor. Ele há de ordenar a sua casa. Não haveria uma negligência pecaminosa em restringir as más propensões de seus filhos, tampouco qualquer favoritismo fraco, imprudente ou condescendente, nem renúncia à sua convicção do dever ante as exigências de uma afeição mal entendida. Abraão não somente dava a instrução exata, mas mantinha a autoridade de leis justas e retas. Então, note, irmãos, que ele há de ordenar a sua casa. Ordenar é colocar em ordem. Não haveria uma negligência pecaminosa ou um favoritismo fraco, imprudente, né? Deixe, né? Esse favoritismo foi a maldição dos filhos de Abraão, né? De Isaac e de Jacó, né? Eles sofreram muito pelo favoritismo, né? Mas Abraão não fazia isso. Abraão não renunciava à sua convicção do dever. Ele sabia que Deus ele tinha concedido para ele ali a autoridade, ele deveria exercer essa autoridade. Como? Instruindo, mas não só instruindo. Estabelecendo leis justas e retas. Diz lá em Gênesis capítulo 18, né? 19, né? Agindo com justiça e juízo, punindo a transgressão da lei, recompensando a obediência, exigindo a subordinação dos seus liderados, estabelecendo normas, leis justas e retas. Quão poucos há em nossos dias que seguem este exemplo? Quão poucos, irmãos, seguem esse exemplo de Abraão hoje? Por parte de muitos pais, há um sentimentalismo cego e egoísta, impropriamente chamado amor, que se manifesta deixando as crianças com o juízo ainda por se formar e as paixões indisciplinadas à direção de sua própria vontade. Irmãos, essa é a realidade do mundo hoje. Pais, eles confundem amor, eles acham que é amor deixar as crianças sem serem subordinadas, sem serem disciplinadas, com o juízo ainda por se formar à direção da sua própria vontade. Na verdade, irmãos, isso não é amor, isso é egoísmo, é o sentimentalismo cego. Os pais, eles não exercem a sua autoridade, transferem muitas vezes a autoridade. Antigamente, irmãos, a mãe, ela levava o filho para a escola com 6, 7 anos no primeiro dia. 6, 7 anos, levava o filho para a escola. A mãe chorava. A mãe chorava por se separar do filho. Hoje, as mães levam o filhinho com 2, 3, 4 aninhos e ela comemora, solta foguete. Nas férias, a mãe se alegrava, né? Férias, meu filho vai estar aqui em casa. Hoje, as mães e os pais, nas férias, eles choram, porque vão ter que aguentar um mês, né, com os filhos, né? Na pandemia, né, irmãos? Quantos pais, irmãos, não reclamaram na pandemia, né? Volta logo para a escola, não aguento mais esse menino aqui em casa, né? Mas nós precisamos, irmãos, exercer autoridade. Isto é a máxima crueldade para com a juventude, grande mal ao mundo. A condescendência por parte dos pais ocasiona desordem nas famílias e na sociedade, irmãos. A sociedade, irmãos, ela clama, ela anela, irmãos, filhos que sejam educados nos princípios de Deus. É a máxima crueldade, irmãos, para com a juventude, não exercer autoridade. Isso, irmãos, confirma no jovem um desejo de seguir a inclinação, em vez de submeter aos mandamentos divinos.
quantos pais, irmãos, não exercem autoridade, e isso faz só com que o coração carnal, a natureza carnal, se torne uma segunda natureza. Em vez dos jovens se submeter aos mandamentos divinos pelo controle externo dos pais, eles vão confirmar o desejo carnal. E isso, irmãos, acontece na fase de infância. E o fruto disso aparece na adolescência, na juventude, lá com 13 em diante. O filho se rebela contra os padrões. Mas isso, irmãos, vem lá de cedo. Assim, crescem com um coração adverso a fazer a vontade de Deus e transmitem o espírito religioso e subordinado aos seus filhos e filhos de seus filhos. Então, essa educação pervertida, ela vai ser transmitida para as gerações. Como Abraão, devem os pais ordenar as suas casas depois dele. Que a obediência à autoridade paterna seja ensinada e imposta como primeiro passo na obediência à autoridade de Deus. Muitos pais hoje, irmãos, eles se preocupam muito com a educação secular, infelizmente até no meio do povo de Deus. Mas o primeiro passo da educação dos nossos filhos não deve ser, irmãos, o ABC, mas o obedecer. As 4 letrinhas, né, irmãos? O obedecer. Não existe, irmãos, educação bíblica sem a criança aprender a obedecer primeiro. A criança só vai ser educada, biblicamente falando, se ela obedecer primeiro aos pais. E os pais precisam exercer essa autoridade. Quantas vezes, irmãos, eu fecho, a criança, ela manda. O pai, ele está no supermercado, estou encaminhando para o final, viu, irmãos? Está no supermercado, a criança pega o salgadinho, o pai fala, não pode, não vai levar. Mas a criança, ela não obedece. Ela fica ali com o salgadinho e não faz caso da palavra do pai. Desrespeita a palavra do pai. Aí o pai começa a querer negociar, ó, se tu levar esse aí, tu não leva esse aqui, né? Tá vendo, irmãos, quem é a autoridade? Quem manda é a criança. O pai, ele começa a negociar, ó, aí a criança não negocia, aí o pai começa a ameaçar, ó. Põe aí, senão eu vou te bater. Ou então fala, né, ó, Deus vai te castigar, né? Colocar até Deus no meio, né, irmãos? Ou então, irmãos, mente para a criança, né? Oprime as emoções da criança, ó. Se tu não obedecer, eu vou te deixar aqui no supermercado. Isso é uma mentira, irmãos. Que pai que vai deixar a criança pequena no supermercado sozinha? E a criança, ela vai desenvolvendo a posição de autoridade e ela manda e os pais obedecem. Isso, irmãos, é uma tragédia, que a obediência à autoridade paterna seja ensinada e imposta como primeiro passo na obediência à autoridade de Deus. A história de Abraão, irmãos, o patriarca educador, porque eu sei que ele há de ordenar a sua casa, seus filhos, após ele, exercendo justiça e juízo, para que guarde o caminho do Senhor. Ilustra muito bem, irmãos, a orientação de Paulo. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Pais, como autoridade máxima do lar, eles devem criar os filhos na doutrina, no ensino, e na admoestação, na correção também. Ensino e correção. A história de Abraão, irmãos, ilustra também o princípio de Efésios capítulo 6, verso 2, né? Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A ordem de Deus para os filhos. Honrem a autoridade paterna, né? Que é o primeiro mandamento com promessa. A história de Abraão, irmãos, ilustra também o conceito de que vós, filhos, sede obediente a vossos pais do Senhor, porque isto é justo. Isso está de acordo com a norma da justiça. Os filhos devem ser obedientes aos pais, porque isto é justo, isto é agradável ao Senhor. Deus estabeleceu. Se nós, irmãos, inculcarmos desde pequeno, como a irmã Leote fala, nós poderemos, irmãos, obter a vitória. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Que Deus nos dê poder do alto, irmãos, para que nós possamos exercer a nossa autoridade no nosso lar.
para que o testemunho de Deus fez a Abraão seja feito também a nós, porque eu sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos dê a graça de sermos pais e mães fiéis a eles. Quero convidá-los a orar comigo. Querido e amoroso Pai que estás no céu, louvado e exaltado seja o Senhor para todos sempre. Que privilégio, Pai, poder estudar a Tua palavra, especialmente esse tema sobre educação de filhos. Como nós lemos, Pai, estudamos essa manhã, o Senhor estabeleceu autoridades aqui nessa terra, e uma dessas autoridades é a paternidade. E o Senhor quer, Pai, o Senhor exige que nós, como pais, exercemos essa autoridade para com nossos filhos. Nós pedimos, Pai amado, poder do alto, para que nós possamos cumprir esses propósitos, para que nós possamos ser diligentes, consistentes no educar, tanto controlando quanto ensinando nossos filhos. Que o mandamento, Pai, apostólico possa se cumprir na vida de nossos filhos. Pós, filhos, obedecer em tudo aos vossos pais. Isso é agradável a Ti, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai amado, a exercer a autoridade da forma correta, não de forma opressiva, apaixonada, mas de forma amorosa. Possamos ser consistentes, Pai. Tire, Pai amado, do nosso coração a preguiça, o desejo de não ter conflitos, que muitas vezes mina ali a autoridade do pai, da mãe, e faz com que nós percamos ali a autoridade com nossos filhos. Eu não conheço a realidade aqui dos irmãos que ouviram essa mensagem, que estão aqui comigo, mas que o Senhor, Pai amado, fale aos corações dele, continue conduzindo e ter poder do alto, Pai, para que nós possamos cumprir os propósitos, para que nossos filhos possam ser bem educados e possam refletir o caráter de Jesus. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos guie, nos dê um bom sábado, um sábado feliz na tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.